Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso, queridos. Graça e paz. Queridos, que bom a gente estar junto aqui por mais uma quinta-feira, mais um encontro com Jesus. Eu quero dizer para você que hoje é a nossa última série, Encontro com Jesus. E semana que vem, se eu fosse você, não perdia, porque está vindo algo também do céu extraordinário para a sua vida, para a sua família. E eu tenho certeza que Deus também vai, assim como Ele se moveu nessas quintas-feiras, nos levando a um encontro com Ele. Eu tenho certeza que algo também de sobrenatural Ele vai fazer nas outras séries que estão por vir. Então, não perca. E, queridos, hoje nós vamos falar sobre uma série, sobre um tema que foi muito marcante. Eu particularmente amo esse texto. Eu amo essa parte da Bíblia. Não sei vocês, mas eu tenho um versículo favorito, eu tenho um capítulo favorito, tenho um livro favorito. Eu tenho assim umas classificações onde Deus fala muito ao meu coração. E hoje eu quero convidar você a abrir comigo em João 17. Hoje a gente vai estar falando sobre o encontro de Jesus e os seus discípulos. Sabe, foi um encontro tão marcante, foi o último encontro que Jesus teve com seus discípulos antes de acontecer toda a questão, né, de ir para a cruz, de acontecer toda a encenação, não, o momento da maior prova de amor que o mundo poderia já ver. Então, foi um momento muito marcante em que ele não somente fala com os discípulos, mas se você ler o João 17, o capítulo 17, você também vai se encontrar nas orações de Jesus, porque ele também ora por nós, mesmo ainda não nascemos, mesmo ainda não viemos à existência, mas Deus, Jesus já estava aqui orando por mim e por você. Ele já estava aqui, já deixando direcionamentos para mim e para você. Então, queridos, nesse evangelho, sabe, nós temos encontrado princípios de vida e discipulado para aplicar nas nossas vidas, para mudar as nossas vidas, para mudar o nosso relacionamento com as pessoas. Então, eu quero que você saia daqui hoje lembrando de todos aqueles encontros que a gente já falou aqui com Jesus. Cada um deles eu tenho certeza que Deus te marcou de maneira sobrenatural, de maneira diferente. Então não perca, não deixe que isso se torne mais uma vez que você ouviu algum tipo de palavra, mas coloque em prática. Coloque em prática. Coloque assim uma meta na sua vida. Olha, uma coisa que eu sempre faço quando eu estou lendo a palavra, eu falo, gente, o que eu posso aplicar? O que eu posso responder a essa palavra hoje? Então, saia daqui hoje entendendo assim, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã com relação a essa palavra? O que eu vou aplicar? O que eu vou fazer? Como eu vou ser resposta dessa oração de Jesus? Como eu vou ser resposta para esses ensinamentos, esses princípios que Jesus ensinou aqui em João 17? E eu quero dizer para você, nós vamos ler alguns textos, né, sobre alguns princípios. Nós vamos aprender com Jesus hoje alguns princípios que ele nos deixou, baseado nesse texto, aonde foi o seu último encontro antes de partir. E eu quero que você abra comigo para início aí, João 17, 4. E o tema de hoje é da oração para a comissão. Então Deus está nos chamando da oração para comissão. Então quer dizer que ele está te comissionando, quer dizer que ele está liberando você para viver uma nova etapa da sua vida, para viver novas experiências com ele. E queridos, mais do que hoje, mais do que especial, Deus está falando conosco. Olha só, sabe todos esses encontros que nós tivemos? Hoje eu estou liberando você para viver o extraordinário na sua vida. Eu estou te liberando para viver um outro nível. Eu estou te liberando porque agora você vai ser comissionado. Você vai ser enviado por mim para ir e viver
essa palavra e atingir outras pessoas com isso. Então pense que hoje Jesus está nos capacitando, nos comissionando para viver esses princípios que com certeza, se você colocar em prática, você vai viver algo sobrenatural. E queridos, em João 17:4, se você já abriu a sua Bíblia, diz assim, ó: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me destes para fazer. Queridos, nós podemos ver aqui nesse texto, Jesus, sabe? Principalmente nesse capítulo 17 que ele está orando, ele está conversando com o Pai sobre a gente. E ele derrama a sua alma, ele derrama o seu coração diante de Deus. Ele revela, sabe? Ele começa a revelar ali os seus sentimentos mais íntimos para que os discípulos pudessem ver e seguir os seus passos depois daquela partida. Ele estava ali, ele não estava apenas falando por falar, mas tinha uma intencionalidade em Jesus. Ele queria mostrar para os discípulos. Ele queria, olha, está vendo aqui como eu derramo o meu coração, como eu derramo a minha alma, como eu estou dizendo aqui no mais íntimo do meu coração aqui para o meu Pai. Olha os desejos, olha como eu quero que aconteça, olha a minha vontade. Então ele estava ali, ele estava orando, mas ele também estava, querido, dando aquilo ali de exemplo para os discípulos seguirem os seus passos. Neste grande encontro de despedida e comissionamento, Jesus ele fala da sua missão cumprida. Ele envia, através dessa oração, princípios, queridos, maravilhosos, princípios de discipulado, princípios de liderança. Ele fala de autoridade, ele fala da centralidade da palavra. Ele fala de uma liderança servil, ele fala da amizade, ele fala da aliança, ele fala do senso de equipe, ele fala, sabe, dessa transferência de unção, dessa nova mentalidade. Ele fala de uma visão do alto, ele fala da multiplicação, evangelização, cobertura espiritual, missão, ministério e oração. Jesus teve um encontro, o último encontro antes da sua partida com para deixar eles um legado, para deixar eles, olha, os princípios que eles deveriam agora andar. E esses princípios ele quer tratar conosco nessa noite. E o primeiro princípio que Jesus quer nos ensinar nessa noite, você pode olhar e falar assim, ai, mas esse é um princípio simples. O que é que a gente tem tanta dificuldade de viver? E o primeiro princípio que Jesus é o princípio da oração. Olha, queridos, no verso 1 de João 17, Jesus vai dizer, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Gente, no momento mais difícil, quando a hora é chegada, a dor aperta, a jornada estava no final, sabe? Aquilo, todo mundo sai, mas Jesus, ele se aproxima e ora. Jesus, ele se aproxima e ele abre o seu coração, ele entrega seu coração totalmente a Deus. Ele se derrama. Jesus, ele mostra ali que a oração, queridos, é primordial na nossa vida. Ele mostra que a oração é importante. E não só importante, como essencial na nossa vida, porque é através da oração que nós demonstramos dependência e intimidade com o nosso Deus. É através da oração em que nós fortalecemos o nosso relacionamento com o Pai. É onde nós colocamos em prática. Queridos, não existe uma vida cristã sem uma vida de oração. Por muito tempo eu ouvi sobre isso na minha vida e eu ficava pensando como é ter uma vida de oração. Como é? Eu ficava pensando, será que eu tenho que passar 24 horas dentro do meu quarto de joelho e orando sem parar? Vou dizer para vocês, eu já participei de uma tenda de oração, a oração era ininterrupta. Ela durava 7 dias
e 24 horas. Então ela não parava. A gente entrava e saía nas escalas que tinha de oração, mas a tenda não parava e era algo mágico, era algo sensacional. Digo para vocês, foi uma experiência assim que eu tive, uma das mais fortes da minha vida. Mas é claro, foi um tempo específico, foi algo específico. Mas a oração, queridos, ter uma vida de oração, viver o princípio de oração na nossa vida, não significa necessariamente que você tenha que passar 24 horas da sua vida dentro do seu quarto, ajoelhado e orando. Se você tem tempo para fazer isso, amém. Mas lembre-se que não são os extremos, mas o equilíbrio. E mais do que uma vida dentro de um quarto, Deus está nos chamando para todo momento da nossa vida. Se nós estivermos no trabalho, se nós estivermos em casa, se nós estivermos no trânsito, todo o tempo que nós estamos respirando deve ter uma vida de oração. Eu devo estar conectado com o meu Pai. Eu devo estar conectado. Se eu estou no trânsito, eu estou orando, Deus me abençoe, Deus, o que eu faço agora? Deus me dê sabedoria, Deus coloca o freio na minha língua se eu preciso. A todo momento, queridos, eu preciso estar em conexão direta com o nosso Pai, com o meu Pai. Então Jesus aqui, ele estava ensinando esse princípio. Jesus era Deus. Ele é Deus. E nem por isso, querido, você vai ver Ele ignorando a parte da oração. Pelo contrário, diversas vezes na Bíblia, diversas vezes no Evangelho, você vai ver Jesus se retirando para orar, Jesus orando, Jesus entregando ao Pai, Jesus falando com o Pai. Ele estava nos ensinando um modelo de relacionamento. Ele deixou o Pai Nosso, queridos, não para que fosse um amuleto, não que fosse, queridos, algo que a gente orasse como uma reza. Não, Ele deixou o Pai Nosso como um modelo de como deveria ser a nossa vida de oração. Que está além da prática, está em estilo de vida. A oração precisa ser um estilo de vida em nós que servimos. Então, nesse momento, Jesus estava ensinando o princípio da oração. O princípio da gente entender que a oração é dependência e intimidade. Porque quando eu oro, querido, quando eu converso com Deus, eu estou mostrando que eu preciso dele. Eu estou mostrando o quanto ele é necessário na minha vida. E isso demonstra dependência. E quanto mais eu oro, quanto mais eu converso com meu Deus, mais eu crio intimidade. Mais eu crio intimidade. Intimidade como essa intimidade? Intimidade de saber como é a voz dele. Quantas pessoas ficam, meu Deus, como que eu vou saber quem é que está falando? Como que eu vou saber se esse negócio é de Deus ou não é? Sabe como que você vai dar resposta a essas perguntas? Orando. Tendo intimidade com o Pai. Porque quanto mais você fala com Ele, quanto mais você tem intimidade com Ele, mais Ele te responde e mais você consegue enxergar Ele em todos os lugares. Mais você consegue enxergar os direcionamentos que Ele está dando para a sua vida. Mais você consegue ter certeza dos passos que você precisa dar, porque Ele vai estar te guiando, então você vai reconhecer a voz dEle. Nós somos ovelha e Ele é o bom pastor. Nós precisamos reconhecer a voz do nosso bom pastor. Mas eu só posso reconhecer a voz do meu bom pastor se eu caminho com Ele, se eu tenho intimidade com Ele. E não há intimidade, não há dependência, não como revelar dependência se não for através da oração. Por isso a oração é totalmente necessária. Mas um princípio que Jesus nos ensina através de João 17. Ele vai nos trazer no versículo 2.
pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Gente, ele vai ensinar para a gente um princípio de pertencimento. Isso me fez lembrar, semana passada, que nós estávamos nas células estudando sobre uma família para pertencer. Quantos de nós, queridos, temos experiências, sabe, de não pertencer a uma família? Quantos de nós não sabemos o que é uma família? E quando nós aceitamos a Jesus, nós achamos que só estamos aceitando alguém para ir para o céu, que alguém só está me conduzindo para o céu. Não é só isso. Não é só a vida eterna. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos o Senhor como nosso sumo sacerdote, sabe o que acontece? Você agora faz parte da família de Deus. Você que antes andava sozinho, agora não há mais solidão, porque você faz parte da família de Deus. E Ele que está nos ensinando que você precisa fazer parte, você precisa sentir-se parte de algo. Queridos, até as empresas já entenderam isso. Quantas empresas hoje já trocaram o nome de empregado para colaborador? Quantas empresas já trocaram, sabe, essa coisa da autoridade, assim, de você mandar direto? Não, eles sentam todo mundo à mesa e vão decidir, não, o que você acha? Porque você faz parte disso. Então, as empresas já começaram a trabalhar isso na cabeça das pessoas, dos colaboradores, porque quanto mais a pessoa se sente parte daquela empresa, mais ela quer desenvolver, mais ela quer se doar, porque ela entende que aquilo é dela também. Porque ela entende que ela faz parte daquilo. E, queridos, Deus está nos mostrando esse princípio de pertencimento. Nós pertencemos a uma família. E para essa família dar certo, todos nós devemos estar engajados. Todos nós devemos estar unidos. Ele vai ensinar isso. Ele vai falar para a gente exatamente o que a gente precisa entender. Que não somente eu faço parte de uma eclésia, de uma estrutura, de uma organização, mas eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de um corpo que ele é vivo. Eu faço parte de uma família, aonde eu tenho lugar. Você não é mais um. Você não é qualquer um. Você é parte integrante e importante de uma família. Por isso, querido, que a questão da paternidade é muito importante. Porque se nós não entendermos a paternidade de Deus, se nós não vivermos a paternidade de Deus, nós nunca vamos nos sentir filhos. Sempre vamos achar que somos apenas servos, escravos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você é filho amado do Pai. Você faz parte de uma grande família em que todos são importantes. Você não precisa se descaracterizar para ser igual fulano, igual Beltrano, não. Ei, Deus te fez com habilidades, com dons, sabe por quê? Específicos e únicos. Sabe por quê que Ele te fez assim? Com um propósito, e esse propósito é que para que você acrescente isso na sua família. Então Ele nos ensina aqui o princípio do pertencimento. Outro princípio que Ele nos ensina é o princípio do conhecimento. No verso 3, Ele vai dizer: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos, a vida cristã deve ser marcada por um conhecimento especial e peculiar da pessoa de Deus e da sua.
Não há vida cristã, querido, sem conhecimento. É necessário que nós tenhamos conhecimento da palavra. E na Bíblia a gente vai ver vários tipos de conhecimento. E o que Deus está querendo nos dizer nessa noite, que não é qualquer conhecimento. Talvez o conhecimento intelectual todos tenham. Se você procurar no Google, Jesus é um dos nomes mais procurados. Quantas pessoas que não acreditam em Deus já leram a Bíblia até mais do que eu e você? Ele não está falando de um conhecimento intelectual somente. Ele está falando de um conhecimento intelectual, mas atrelado a um conhecimento baseado em experiências. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é um conhecimento superficial. Deus está nos chamando a viver um princípio de conhecimento, onde o conhecimento que eu tenha sobre Ele seja um conhecimento íntimo. Um conhecimento baseado em relacionamento. Não tem como eu me relacionar com uma pessoa se eu não conhecê-la. Não tem como. Não há relacionamento sem conhecimento. Gente, a gente precisa entender de uma vez por todas. E a leitura da palavra, e o você orar, o você buscar a Jesus, gente, não é opcional. É um desejo. Não é opcional. É algo que nos traz vida, é para nossa existência. Isso faz parte, porque se você não conhece, se você não tem intimidade com Deus, se você não tem um relacionamento real e profundo, saudável com Deus, você vai morrer, você vai perecer. Não está atrelado somente a você vir na estrutura que nós temos, mas de você fazer parte da família, e não somente fazer parte da família, mas conhecer quem é o seu rei. Conhecer quem é o seu Deus. Ele pode fazer por você. Então, saia dessa estagnação. Saia desse momento de apatia. Queridos, dê o primeiro passo. Porque, olha só, a palavra nos garante, queridos, que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. E quando nós chegamos diante dele e falamos, Deus, olha, eu tenho dificuldade em leitura. Senhor, eu tenho dificuldade em orar. Senhor, me ajuda, me dê estratégia. Senhor, me ajuda, o que eu faço? Querido, certamente Deus virá até você e Ele mudará a história da sua vida. Mas é necessário você reconhecer, dar o primeiro passo. Porque senão, queridos, vai chegar um dia que Jesus vai voltar. E aí você vai achar, epa, tô abalando. Eu tava lá toda quinta-feira, todo domingo, tava nas células. E aí, e aí? Mas quando eu penso numa situação dessa, um dinheiro, imagina você achar que tá abafando e de repente. Então, queridos, que nós possamos viver o princípio de conhecer a Deus. E só assim, conhecendo a Deus, a gente vai ter a noção, sabe, do que implica os nossos privilégios e também os compromissos. Porque não adianta nada eu achar que eu só tenho direito, só tenho direito. Se você acha que em Deus você só tem direito, você, queridos, você não conhece. Você não conhece a Deus. Porque nós temos direitos, mas nós também temos compromissos. E um dos compromissos que nós temos é de justamente de conhecer ao Senhor e prosseguir e conhecendo e conhecendo e conhecer. Com o nosso compromisso de chegar perto do nosso Deus.
O compromisso, sabe, de viver os mandamentos do Senhor. E eu só vivo aquilo que eu conheço. Então eu preciso viver o princípio. Ele fala no verso 6, e eu revelei teu nome àqueles que tu me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. O princípio que ele nos ensina nesse momento é o princípio de relacionamento. Queridos, nós somos de Deus, nós somos de Jesus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não porque as pessoas dizem, mas porque o próprio Deus já estabeleceu a nossa identidade. Mas já porque foi conquistado na cruz do Calvário. Só que, queridos, nós precisamos provar de um bom relacionamento com Deus. E esse relacionamento está baseado em obediência. Gente, quem se relaciona, confia e obedece. Não há como. Se eu tenho um relacionamento com os meus amigos, se eu não confio e se eu não ouço eles não são meus amigos. E a palavra de Deus vai nos mostrar. O próprio Jesus, João 14, ele vai dizer que a prova de amor que ele espera de nós é obediência. Então não é qualquer tipo de relacionamento que Deus está nos ensinando nessa noite, mas é um relacionamento baseado em obediência. É melhor obedecer do que sacrificar, querido. É melhor obedecer. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga ver as coisas, mas nós devemos confiar e obedecer, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano. Ele tem a visão ilimitada. Nós somos nada diante da grandeza do nosso Pai. E se Ele é grande, se Ele é maravilhoso, se Ele está vendo coisas além do que eu vejo, por que não confiar? Por que não obedecer? Por que muitas das vezes nós ficamos temerosos ou queremos indagar a Deus? Nós, seres humanos, pecadores, pequenininhos assim, a gente ainda quer tirar satisfação. Ainda quer falar assim, Deus, vou te obedecer. Eu fico pensando que Deus é muito rico em graça e misericórdia, porque, gente, era só numa fuzilada assim, acabava com a gente. Está fazendo isso porque Ele insiste todo em nos trazer para perto. E a graça dele nos envolve, porque, sabe, a misericórdia dele está dizendo, olha só, eu sou o caminho, não anda por esse caminho não, porque esse caminho vai dar morte. Eu tenho vida para você, e não é qualquer vida, é vida abundante. Então anda nesse caminho, é só andar, é só cumprir, que você vai ter vida e vida eterna. Ele quer o melhor para nós, mas esse relacionamento, se não for baseado em obediência, em confiança, não é um relacionamento. Nós precisamos rever os nossos. Nós precisamos olhar para o nosso relacionamento com Deus e ver, será que eu estou obedecendo? Será que de fato eu estou com Deus? Mas você precisa obedecer. Você precisa confiar. Mas um princípio que ele nos ensina é o princípio da santidade. Verso 14, ele vai dizer, deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, nós precisamos viver uma vida de santificação. Santificação é um processo.
E é um processo que só vai ser adquirido mediante a relacionamento com Deus, mediante a palavra. O próprio Jesus disse, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, não há, às vezes a gente fica se perguntando ou pensando, ai meu Deus, o que eu faço para ser mais santo? Ah, eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou mudar de roupa tal, eu acho que eu vou pintar o cabelo de cor tal, eu acho que... A gente só pensa em coisas externas. Mas, queridos, ele estava falando de algo mais profundo, ele estava falando de um contato com a palavra, porque a palavra tem o poder de mudar a nossa mente, o nosso coração. Só a palavra de Deus tem o poder de ir e mudar toda a nossa cosmovisão de mundo. E então o nosso externo vai mudar. Mas é necessário não pular etapas. É necessário nós entendermos que a santidade é necessário para nós estarmos em Deus. Deus, ele prioriza tanto a santidade. Ele tem isso como tão sério, ele leva isso tão a sério. E olha, isso é um dos requisitos para que possamos ver ele. Ele fala, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o processo de santificação, queridos, ele precisa acontecer todos os dias, a todo instante na minha vida e na sua vida. Porque nós somos a imagem e semelhança, nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, se Deus é amor, nós temos que refletir amor. Se Deus é santo, nós precisamos refletir a santidade de Deus nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, na nossa maneira de falar. A santidade de Deus precisa estar estampada na nossa vida. E não é uma santidade que o mundo prega, mas é uma santidade em que a palavra de Deus pregue. Ela está pregando. Não coloque a sua vida naquilo que as pessoas dizem, mas se alinhe àquilo que a palavra de Deus diz. E é ser santo, é ser separado. Se as pessoas estão indo para esse lado, eu estou indo para esse lado, porque esse lado é o que Deus quer para mim. Então, Jesus está nos ensinando que nós precisamos viver o princípio da santidade. Ele também nos ensina, para nós concluirmos, o princípio da unidade. No verso 20 e 21, diz assim: minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que... Queridos, como corpo, só avançaremos se estivermos em unidade. Isso significa que nós temos que estar em acordo, em união, caminhar numa mesma direção, falar a mesma língua. Somos um e existe poder na unidade. Enquanto nós ficarmos com o nosso coração contrário, porque às vezes nós estamos até, sabe, as pessoas olham, mas ele não faz nada, ele está sempre aqui na igreja, ele está sempre na célula, está sempre nos cultos. Mas, queridos, se o seu coração está contrário, você pode não dizer nada para o seu líder, você pode não dizer nada à igreja, você pode não dizer nada a ninguém, mas se o seu coração está contrário, queridos, isso já é desunião. Se você não está com o teu coração, com a tua mente, com o teu comportamento alinhado, isso já é desunião. Nós precisamos estar juntos, numa mesma unidade, numa mesma visão. Uma só fé, um só Senhor. Não existe mais quem é maior, quem é menor. Nós estamos juntos. No mesmo barco, no mesmo propósito, que é fazer Deus conhecido. Queridos, essa oração, Deus está falando sobre nós, aqui no século 20.
Século 21, Deus está falando sobre nós. Deus está falando aqui, ó, sobre a comunidade evangélica Vida em Aracaju. Deus está falando sobre você, Maria, sobre você, João. Ele está falando, ó, rogo também por aqueles que crerão em mim. E Ele está suplicando, queridos, há uma necessidade, há um chamado de Deus para nós hoje, respondermos a essa oração. Ele diz, ó Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos. Deus está clamando nessa noite para que sejamos a resposta dele, para que nós sejamos a resposta dessa oração, para que o mundo creia que Deus existe, para que o mundo creia que há só um Senhor e Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar em sintonia. Eu acho muito lindo, eu gosto muito de quebra-cabeça. E eu lembro que uma vez eu fui para o Rio e a gente comprou lá um quebra-cabeça enorme. E aí a gente colocou na mesa e era aquele monte de pedrinha pequena e tal. E aí a gente começou a montar, deu um trabalho que só levou horas. Mas, gente, no final, vou dizer para vocês, eu falei, gente, ninguém mexe. Eu fiquei uns 2 dias com aquilo ali montado em cima da mesa e ninguém mexer. Eu fiquei contemplando, sabe, aquela coisa bonita, aquele quadro que virou. Porque quando a gente está junto, a gente revela, manifesta a glória de Deus. A gente entender isso, querido, muita coisa a gente vai conseguir fluir, muita coisa a gente vai conseguir avançar. Entender que você, junto comigo, junto com os outros, a gente se unindo, a gente vira parte de uma grande quebra-cabeça, de um grande quebra-cabeça que revela o amor de Deus ao mundo. E aí eu quero deixar isso com você. Você quer viver esses princípios? Você quer viver isso que Jesus deixou para nós? Queridos, Jesus, através desses princípios, esses mesmos que a gente já falou hoje, Ele transformou, sabe, pessoas rudes, homens simples de Nazaré, em homens que foram transformados e mudaram. E a pergunta: quer viver esses princípios? Você quer ver a nossa nação sarada? Você quer ver Sergipe curado? Você quer ver Aracaju diferente? Você quer ver o bairro Aeroporto diferente? Vamos viver esses princípios. E esse último encontro dessa série que a gente está vendo, você possa responder hoje, se como te enviando para viver a sua vida. Tá? Fique aonde você. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, de fato eu preciso me alinhar. Não estou vivendo esses. Estou com dificuldade. Ou eu estou conseguindo ver 2, mas o resto não estou. Mas fale com Deus. Nessa noite, disponha a quero viver. Eu quero ser resposta dessa oração. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Fale com Deus. Diga para Ele. Diga para Ele o quanto você quer viver. Você já não aguenta mais viver. Diga para Ele o quanto você já não aguenta mais viver, sabe, no raso. Diga para Ele que hoje você quer, você deseja, você está ansiando em viver um novo tempo. E você quer fazer de tudo. E você quer, sabe, custe o que custar, doa a sua carne que doer. Mas você quer, diga para Ele que fala: Senhor, eu quero a partir de hoje viver
todos os dias os teus princípios. Eu quero todos os dias viver um encontro sobrenatural com o Senhor. Eu quero todos os dias, Deus, sair, sabe? E que as pessoas vejam isso em mim. Que as pessoas vejam saindo pelos meus poros os princípios do teu reino. Pai, nós clamamos a Ti nesse momento, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Deus. Misericórdia de nós, nos ajude, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pensa-nos nessa noite, Santo. Nós pedimos ao Senhor, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração. Nós queremos viver os princípios do Nós queremos ser resposta dessa oração. Queremos ser a resposta de Pai, em nome de Jesus, eu posso olhar para nós e ver isso em João 17 com nós. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa como igreja, nos abençoa como família, que nós possamos crescer, que nós possamos amadurecer em Ti. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Deus que essa noite seja marcada, Senhor, de forma sobrenatural e especial nas nossas vidas. Que essa série, ó Deus, de orações que nós tivemos, Pai, que não seja mais uma vez que nós estamos na Tua palavra, mas que de fato venha entrar e penetrar nos nossos corações e produzir frutos dignos de arrependimento, e produzir frutos dignos que revelem quem nós somos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, peça, Pai, toma cada um, Pai, que está vendo agora. Pai, em nome de Jesus, cada vida, cada coração, eu possa neste momento alcançar, ó Pai, transformar, fortalece a cada dia. Deus, em nome de Jesus, usa como igreja para revelar o Teu amor ao mundo. De Jesus. Amém. E amém. Eu quero chamar a missionária Valéria, que nós vamos fazer as orações pelos pedidos de oração. Você que tem alguma coisa em casa, que é algum pertence, alguma roupa, alguma foto, pegue aí nesse momento. Você coloca aí nas suas mãos. Eu tenho certeza, ore com a gente, que eu tenho certeza que Deus, dos altos céus, Ele pode sim fazer um milagre, Ele pode sim curar. A gente creia, a gente clame aí. Amém? Amém, queridas. Vamos orar. Deus, nós queremos entregar cada pecado que está aqui diante do Senhor. Deus, Pai, que pode. Deus que tem atenção às nossas necessidades. Deus que tem atenção aos nossos pedidos. Deus que não se esquece, um Deus que não se atrasa. Nós oramos ao Deus que Tu, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando cada pedido, cada família. Oh Deus, trazendo de volta para casa, Senhor, nós estamos. Oramos para que o Senhor atraia, que o Teu Espírito atraia aqueles foram, aqueles que disseram, Deus, eu não quero mais, aqueles que saíram dos Teus átrios. Oh Deus, vai incomodando, que Teu Espírito Santo possa estar indo de encontro a cada coração, trazendo arrependimento, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, a visão de que somente em Tua casa, Pai, somente em Teus átrios é que nós encontramos, Pai, eterna salvação e a felicidade. Nós oramos também por aqueles enfermos hoje. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa estar visitando os hospitais. Oramos por cura, restauração do físico, das emoções. Pai, em nome de Jesus, oramos por todos aqueles que estão deprimidos em casa. Que Teu Espírito traga ânimo, conforto, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por cada líder religioso, Senhor, todos os líderes das igrejas, pastores, missionários, evangelistas, presbíteros. Oramos, Pai, pedimos em nome de Jesus, famílias, renovo, Senhor, do
cansaço físico, mental, emocional. Pai, que eles sejam realmente águias, que sejam renovados em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por cada membro desta igreja. Oh Deus, em nome de Jesus, restaura, cura e firma os passos na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Amém? Você recebe aí, diga, eu recebo. Eu creio que mesmo que os meus olhos ainda não estejam vendo algo acontecer, mas eu creio que no mundo espiritual Deus já está movendo em favor da minha família, amém? Você pode dizer isso, eu creio que Deus já está movendo no sobrenatural pela minha família, aleluias. Queridos, só alguns avisos para a gente poder concluir esse tempo. Olha só, amanhã eu quero lembrar vocês que nós temos um tempo muito precioso. É um tempo de intercessão, de palavra, de adoração. Gente, às 3 horas da tarde, nós temos a nossa tarde de oração. Queridos, tem sido algo extraordinário. Se você ainda não participou, se você já participou, divulga, entre. Olha, na hora você pode colocar ali, você conecta e já coloca seu pedido, porque nós vamos estar orando pelos pedidos que estão chegando para a gente já ora naquele momento mesmo. Então, entra. Sabe, tem esse momento que você vai tirar, que você vai interceder pela sua família. A gente intercede pelo Brasil, a gente intercede pelos enfermos. Tem sido algo extraordinário e temos visto testemunhos. Gente, Deus é muito bom. Deus é muito, assim, maravilhoso e gracioso com a gente, porque nós temos visto testemunhos daquilo que está fazendo através da tarde de oração. Então, esteja comigo, com a pastora nesse tempo, 3 horas da tarde, tá bom? É de 3 às 4. Então, você pode separar esse tempinho e ficar ali em oração com a gente, que eu tenho certeza que vai ter muitas ainda sobre o que Deus vai estar fazendo nesse tempo. Bem, à noite nós temos às 8 horas, nós temos live chat. Então, amanhã a gente vai ter um live chat muito legal. Então, amanhã eu vou estar com a missionária Yasmin. Ela é lá de Salvador. E ela tem, assim, olha, uma palavra de Deus para as nossas vidas. Só para vocês terem uma noção do tema que vai ser. O tema é fake news. Aonde encontrar a verdade? Olha, se eu fosse você, vinha com a gente nesse tempo que a gente está vivendo de tanta fake news, né? A gente está vivendo um tempo assim, meu Deus, o que é verdade? O que de fato é verdade? Então, venha estar com a gente, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer, assim, algo sobrenatural também para você. Esteja conectado com a gente às 8 horas pelo Instagram da sev.aracaju. Então, tanto a tarde de oração, tanto o live chat é no Instagram, tá, gente? É sev.aracaju. Se você ainda não segue a gente, reposta nas suas redes sociais. É muito para a gente poder alcançar mais e mais vidas para a glória de Deus, tá? No sábado, nós temos o Pit Stop Online. Gente, tem sido um tempo de estudo da palavra. A gente começou agora a estudar o livro de Gálatas. Semana passada a gente falou sobre o fruto do Espírito. E essa semana também a gente vai estar falando sobre as obras da carne. E a gente está tendo, assim, está sendo um mergulho nas Escrituras. Então, eu quero convidar você para estar com a gente, tá? Para você crescer em Deus. Lembre-se que a gente precisa ter relacionamento, e relacionamento com o Pai, né? E através da palavra nós temos. Então, venha estar com a gente no sábado, 8 horas. É pelo aplicativo do Zoom. Então, a gente vai liberar o link, tá? Para você. Então, se você quiser, você não está assim no WhatsApp comigo, mas você pode mandar um direct também lá no Instagram da SEV. Ou se você tem meu WhatsApp, me manda que eu libero o link para você estar com a gente na sala lá do Zoom, para a gente poder crescer junto. Com certeza vai ser algo também extraordinário, tá? E no domingo, para a gente finalizar, nós temos o nosso culto às 18 horas. Nosso culto presencial. E aí eu quero convidar você, sabe? Você que ainda não veio, você não está na classificação de risco, você que não tem nenhum perigo de estar andando nas ruas, ouvindo aqui, venha, gente. Está sendo assim, cada domingo Deus tem se revelado de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural, impactante. Eu sei que a gente está tendo culto online, a gente vai continuar com online também,
mas não é a mesma coisa. Estar aqui, e você pode vir tranquilo, venha com a sua máscara, álcool em gel, as cadeiras estão todas higienizadas, o espaço está todo higienizado, as cadeiras estão todas separadas, como diz os protocolos, então está tudo aqui seguro para você vir, tá? Pode vir, vem com a sua família e vamos juntos louvar e engrandecer ao nome do Senhor. É domingo em família. Sabe aquele domingo que você separa para ir na casa da sua família, almoçar, fazer aquele churrasco? Então, coloca aí na sua agenda também que todo domingo você tem um domingo em família com a sua família de Deus, tá? Então, venha estar com a gente no domingo às 18 horas. Vai ser impactante. Para começar, a gente tem uma série de pregações aí sobre maturidade. Eu tenho certeza que você vai amar, tá certo? Coloque a mão no seu coração. Vamos orar a Deus nesse momento, encerrar esse tempo que, com certeza, né? Eu sempre digo para os jovens, eu sempre digo para as pessoas que estão à minha volta, cada culto, cada momento que a gente está junto, revela a graça de Deus. É mais uma oportunidade da gente crescer, da gente se envolver em Deus. Então vamos agradecer a Ele nesse momento, nesse tempo. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é rico em misericórdia e graça. Obrigado porque esse tempo revelou graça do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de poder ouvir o Senhor, de poder responder ao Senhor. Obrigado pelo teu amor que sempre nos atrai, nos puxa para perto do Senhor com cordas de amor. E neste momento, Pai, toma as famílias em tuas mãos. Deus, nós te agradecemos que cada pessoa que está conectada, que ela possa ter um resto de noite abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, seja com você, seja com toda a Seve Aracaju, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Somos uma igreja família, comprometida com Deus, firmada no Evangelho, que ama o pecador e que conquistará as nações para Cristo. Deus te abençoe, queridos. Até mais.